Boa tarde a todos, meu nome é Igor Godoy e hoje eu vou apresentar para vocês a minha defesa da minha dissertação, feita ao final do curso do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, cujo título é Física Térmica no Novo Ensino Médio, uma proposta para a sala de aula através de metodologias ativas, sob a orientação da professora doutora Ana Paula D'Amato Benfeito. Bem, com o término da faculdade, eu ingressei a rede pública e comecei a lecionar. E aí foi um universo, um ambiente bem diferente e até mesmo desafiador em comparação aos ambientes que eu estava acostumado do período da faculdade. Então, ali a gente encontrava uma sala de aula com 35, 40 alunos, às vezes em salas com um tamanho não tão proporcional ao volume da turma, às vezes salas de aulas com alunos de inclusão, que na sua maioria não tinham um suporte pedagógico específico, ou uma orientação pedagógica específica da coordenação para nós. E nesse mesmo período, ali no ano de 2020, iniciou-se então a pandemia global de Covid-19, que veio a ter que migrar grande parte, se não a sua totalidade, da educação para aulas remotas, o que em alguns ambientes foi mais simples, para outros não foi tão simples, como, por exemplo, o caso da educação brasileira. E, segundo o jornal Estado de São Paulo, nesse período, o Estado de São Paulo teve uma queda de aproximadamente 73% no nível de aprendizado dos alunos. Não obstante, a gente também tinha nesse mesmo período a implementação de maneira efetiva da BNCC e, concomitantemente, a implementação do novo ensino médio. E aí, dentre essas diversas problemáticas, surge a indagação: qual seria o papel do professor na escola pública nesse ambiente tão averso à realidade que ele está inserida? Se a gente for pensar de maneira global, um pouco do histórico da educação brasileira, ela foi pautada por diferentes períodos. A gente pode considerar, por exemplo, o período dos jesuítas, podemos considerar também o período dos escolanovistas, o período dos ideais do Marquês de Pombal, dentre outros períodos que a educação brasileira passou. E o período atual em que nós vivemos é o período da Base Nacional Comum Curricular e, de alguma forma, a ela relacionado, o novo ensino médio. E aí, quando a gente fala ou quando a gente ouve sobre o novo ensino médio, a gente tem que ter uma dimensão de como que isso afeta o cotidiano do professor. Para isso, nós temos aqui, de maneira visual, um infográfico feito em 2017 pelo jornal O Estado de São Paulo. Então, naquele período, em 2017, 100% da carga horária era composta por disciplinas obrigatórias. E a partir da Lei Federal 13.415 daquele ano, a carga horária seria dividida em 60% com as disciplinas obrigatórias e 40% em disciplinas de percurso formativo, que eram de escolha dos alunos, realizado ao final do primeiro ano do ensino médio. A lei previa a implementação desse novo modelo. Até o ano de 2023 poderia se iniciar essa implementação. O Estado de São Paulo, especificamente, a qual encontra a minha realidade, ele iniciou essa implementação ainda no ano de 2020, mesmo com toda a problemática da pandemia. E aí, se a gente for pensar 60% com a carga horária das disciplinas obrigatórias, o que isso muda de maneira efetiva na vida do professor? E aqui a gente tem um recorte da Resolução 74, de 15 de setembro de 2022, que apresenta para nós aqui uma parte da matriz curricular relacionada a uma escola PEI, que é do Programa de Ensino Integral, de 7 horas, que é o tipo de escola a qual eu leciono. E aqui em ênfase em laranja, a gente pode ver ali a disciplina de Física, que a partir dessa resolução teria 2 aulas semanais de Física no primeiro ano e 2 aulas semanais de Física no segundo ano, não havendo aulas da disciplina de Física específica no terceiro ano do ensino médio. E a gente pode também se indagar, o que essas 2 aulas a menos influencia na métrica da vida do professor? E aqui eu tenho um recorte que a gente consegue ter uma visualização de caráter quantitativo ou proporcional, da quantidade de conteúdos que a gente tem, seja no currículo anterior, que era o currículo ali de 2011, e no atual currículo. Então, embora a gente não consiga ler com clareza todos os tópicos, a gente consegue perceber uma maior quantidade aqui nessa coluna mais à direita, que se refere ao currículo atrelado ao novo ensino médio aqui no estado de São Paulo.
E só para vocês saberem, aqui no caso, essas duas primeiras linhas aqui são referentes ao primeiro e segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio. Naquele período, antes do novo ensino médio, eram trabalhados ali tópicos de física da parte da mecânica, enquanto que o terceiro e quarto bimestre eram trabalhados tópicos de física da parte de astronomia e astrofísica. E agora, com o novo ensino médio, isso muda um pouco. A gente tem o primeiro bimestre apenas com todo o conteúdo de física mecânica, o segundo bimestre apenas com todo o conteúdo de física térmica, o terceiro bimestre com conteúdos de ondulatória, ondas eletromagnéticas, mas também astronomia e astrofísica, e o quarto bimestre com conteúdos de física eletrostática, eletrodinâmica e também na parte de magnetismo. Então, a gente consegue perceber um adensamento dos conteúdos aqui relacionados às turmas de primeiro ano em comparação ao que era anteriormente previsto. E aí, com todas essas situações e problemas, surgem diferentes indagações no ambiente do professor e também no meu ambiente como aluno de mestrado e pesquisador na área da educação. Então, com isso, começou a se pensar como implementar todas essas modificações. Como que o professor consegue cumprir esse novo currículo? Como que, ao mesmo tempo, né, com essa grande quantidade de conteúdos, ele consegue trazer inovação para aqueles alunos, inovação que seja, de alguma forma, que não viesse a segregar. Por exemplo, eu poderia pensar uma inovação que estivesse apenas relacionada à minha escola, às vezes com menos alunos, às vezes com mais recursos tecnológicos e outras unidades de ensino que não têm todos esses recursos. Como que elas também poderiam inovar e ser, de alguma forma, ajudadas com a proposta. E como, né, também uma questão que sempre vem no dia a dia do professor, como elevar os índices de proficiência dos alunos em meio a um cenário tão adverso. A partir dessas indagações, eu propus o meu plano de trabalho, que inicialmente seria escolher o conteúdo a qual eu ia desenvolver, mas eu preferi não escolher um conteúdo que eu preferisse ou que eu tivesse mais afinidade. Eu fui buscar em avaliações dos anos de 2021 e de 2022 o resultado dos alunos nessas avaliações para ver qual dos conteúdos eles tinham maior dificuldade, maior defasagem, para assim conseguir desenvolver uma proposta em cima desses conteúdos. E aí a gente conseguiu identificar os conteúdos de física térmica, depois eu vou até mostrar alguns valores relacionados a ele. Feita essa escolha, então foi iniciada o trabalho de pensar em qual metodologia seria desenvolvida, escolhendo-se a metodologia, organizar e aplicar a proposta, para então colher os resultados e comparar com os resultados dos anos anteriores. E aqui a gente consegue visualizar alguns dados relacionados a essas avaliações de 2021 e de 2022. Nós tínhamos ali diferentes avaliações que eram promovidas pela própria Secretaria de Educação, cujos nomes eram avaliação diagnóstica de entrada ou avaliação de aprendizagem em processo. E aí, com essas avaliações, eu filtrei os menores índices. E dos menores índices, eu identifiquei que a grande maioria deles estava relacionado a conceitos de física térmica. E aí a gente consegue ver aqui, respectivamente, no gráfico à esquerda, o percentual de acerto dos alunos nessas habilidades, e aqui do lado direito a gente consegue ver a definição dessas habilidades, que estão todas elas relacionadas com os conceitos de física térmica. Então, a gente tem aqui temperatura, calor, sensação térmica, também tem trocas de calor, máquinas térmicas, transformações gasosas e outros conteúdos eram apresentados ali como os de menor índice. E aí veio a calhar que nesse mesmo período, a qual eu estava fazendo essa pesquisa e colhendo esses dados, os alunos das turmas de primeiro ano do ensino médio teriam que desenvolver esses conceitos de física térmica ali durante o segundo bimestre. Então, eu apliquei esse trabalho com 3 turmas do primeiro ano do ensino médio, que são as turmas das quais eu leciono. E aí nós temos aqui, respectivamente, 2 habilidades, cujos objetos de conhecimento, que seriam os desdobramentos delas na área de física, vem falar sobre aspectos da física térmica. Esses objetos do conhecimento, eu consegui dividir eles em 6 grandes grupos, que são aqui os grupos das escalas termométricas, dilatações térmicas, estados físicos da matéria, propagação de calor, transformações gasosas e calorimetria. Então,
aqueles objetos de conhecimento estão todos distribuídos nesses 6 grandes grupos. E aí a gente pode considerar, poxa, são 6 tópicos que eu tenho que trabalhar ali durante um bimestre. Mas se a gente pensar mais detalhadamente, cada um desses tópicos tem os seus respectivos desdobramentos. E se a gente fosse pensar o mínimo desdobramento de cada um deles, e de alguma forma até tentando padronizar, eu consegui identificar 3 desdobramentos para cada um desses 6 tópicos que eu teria que desenvolver ali durante o segundo bimestre. E aqui estão os respectivos desdobramentos, o primeiro sobre escalas termométricas, o segundo sobre dilatações térmicas, o terceiro sobre estados físicos da matéria, o quarto sobre propagação de calor, o quinto sobre transformações gasosas e o sexto sobre calorimetria. Então, o meu aluno, que tem ali 2 aulas semanais, ele vai ter que, durante um bimestre, desenvolver minimamente esses 18 tópicos, o que é uma grande quantidade de conteúdo para poucas aulas que a gente tem. Em média, em um bimestre, a gente acaba tendo 20 aulas de física, ou seja, eu teria que trabalhar cada um desses subtópicos em uma aula de 45 minutos, o que é um tanto quanto complexo, um tanto quanto difícil para a realidade do professor, principalmente do professor da escola pública. E aí eu comecei a pensar, como que eu vou fazer para, então, desenvolver esses 18 assuntos, esses 18 tópicos com os meus alunos? Estando eu dentro de uma escola de período integral, a gente tem uma das máximas, que é a máxima do protagonismo, onde o aluno vai ter que se desenvolver de maneira um tanto quanto mais autônoma, um tanto quanto mais solidária e competente, e atrelado a esse protagonismo, eu consegui correlacionar com 2 teóricos de aprendizagem, o Carl Roger com seus princípios de aprendizagem e o Paulo Freire com uma das suas pedagogias, a pedagogia da autonomia, onde ambas as situações iam colocar o aluno como um agente ativo do seu conhecimento, como um agente ativo da sua aprendizagem e o professor como mediador desse trabalho. E aí, para isso, eu me pautei em algumas metodologias ativas, sendo elas a Jigsaw, os mapas conceituais e a gamificação. Quando a gente pensa um pouco mais detalhadamente nessas metodologias, a Jigsaw ela pode ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa é denominada grupos de base, onde os alunos ali se dividem por grupos com seus amigos, grupos de interesse, e cada um deles vai receber um tema para ser pesquisado. Por exemplo, a gente pode considerar aqui esses que estão em verde com o número 1, como alunos que escolheram o tema de escalas termométricas, e talvez o 2 aqui como estados físicos. Em um segundo momento, que é com os grupos de especialista, os alunos vão se agrupar conforme esses temas. Então, aqui a gente juntaria todos os alunos de escalas termométricas, todos os alunos de estados físicos e os demais. E aí eles realizariam, durante esses grupos de especialistas, as pesquisas a eles determinadas. E, finalizando essas pesquisas, eles retornam para o grupo de base e socializam aquilo que eles discutiram, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles pesquisaram. Dentre essas 3 etapas, a gente pode perceber ali a socialização entre os alunos, que inicialmente está em um grupo mais nuclear, um grupo onde ele tem amigos mais próximos, depois ele é posto em um grupo com outros integrantes da turma, às vezes integrantes da turma que ele nem tem tanta afinidade, ele vai ter que desenvolver essa afinidade, e aí depois ele retorna para o grupo de base e tem que apresentar, explicar o que ele aprendeu, o que também vem bem de encontro com a pirâmide do William Gleiser, que no seu ápice temos ali o ensinar aos outros, que segundo o William tem uma absorção de 90 ou mais por cento naquele conteúdo quando você ensina ele a outra pessoa. Pensando nos mapas conceituais, a gente tem aqui alguns referenciais que vêm falar sobre eles, que é o caso do Novak, do Goen, em 1984, e o brasileiro Marco Antônio Moreira, com seu livro, né, Mapas Conceituais e Diagramas em V. Basicamente, os mapas conceituais vão criar uma hierarquização dos conceitos e permitir uma correlação entre esses conceitos. Além de que os mapas conceituais eles têm uma grande, uma vasta aplicabilidade. Por exemplo, o professor pode pedir para os alunos fazerem os mapas conceituais no começo ou no término de alguma proposta para identificar conhecimentos prévios ou conhecimentos adquiridos. O professor também pode utilizar mapas conceituais antes de introduzir um conteúdo, ele mesmo produzindo e apresentando aos alunos, ou então como uma forma de resumo ou de retomada de um conceito que ele já apresentou em aulas anteriores.
E, por fim, a proposta gamificada, que tem o seu desenvolvimento de uma maneira um pouco mais efetiva a partir da década de 90, com um joguinho chamado Red Rabbit, que era um coelhinho que basicamente ele apresentava algumas questões para as crianças e elas tinham que preencher as lacunas respondendo algumas palavras específicas e assim progredindo no jogo. Hoje em dia, nós temos diferentes aplicativos ou diferentes propostas que vêm falar sobre a gamificação, como é no caso do Kahoot, do Plickers, que eu até utilizei no meu TCC, o Minecraft Education, o WordWall, são todas propostas de maneira um pouco mais tecnológica que trazem esse caminho da gamificação. Mas, além dessas propostas um pouco mais tecnológicas, existem outras que não são tecnológicas, que utilizam de outras formas de jogo, mas que, ao todo, todas estão pensando em características vinculadas aos jogos que, de alguma forma, atraem o interesse dos alunos, como, por exemplo, desafios, feedbacks da evolução, do procedimento que eles estão fazendo, aquisição de alguns recursos, sistemas de recompensa, de pontuação, gerando, de uma maneira saudável, a cooperatividade entre os alunos e também, de alguma forma, a competitividade entre eles, o engajamento entre eles para resolver uma situação, um problema vinculado a um jogo. E aí, essas 3 metodologias, eu dividi elas em 3 etapas, que aqui a gente consegue ver de maneira bem resumida, onde a primeira seria a apropriação do contexto com o Jigsaw, a segunda etapa seria a socialização das pesquisas, também com o Jigsaw, mas com a construção de mapas conceituais, e a terceira etapa com a fixação dos conceitos, que seria através da gamificação. E ocorrendo também uma quarta etapa, que era um feedback da atividade, para verificar o nível de interesse dos alunos pela proposta. Então, de maneira mais detalhada, a primeira etapa, que é a apropriação do contexto, ela foi dividida em 3 aulas, que nessas 3 aulas, os alunos basicamente iam formar os seus grupos de base, escolher os temas para pesquisarem, irem até os grupos de especialistas e aí sim pesquisarem efetivamente aqueles conteúdos, para então prosseguirem para a segunda etapa, que é a socialização das pesquisas, também pensada em 3 aulas, onde os alunos saem dos grupos de especialistas e retornam aos grupos de base, e ali eles vão falar o que eles aprenderam, o que eles entenderam. Depois que eles exporem aos colegas o que eles aprenderam, o que eles entenderam, eles vão e constroem conjuntamente um mapa conceitual para sintetizar todas essas ideias. Esse mesmo mapa conceitual poderia ser utilizado durante o jogo, que é testar o conhecimento deles. E esse jogo foi previsto em 2 aulas, que era um jogo que eu mesmo desenvolvi, que continham ali 10 perguntas conceituais, continham também 2 caças-palavras, continham algumas rodadas desse jogo onde os alunos tinham que ir chutando as letras, e o primeiro grupo que soubesse a palavra relacionada a um tema falava a palavra, e uma última rodada, que era a rodada com uma cruzadinha. E aí eu fui intercalando as perguntas, os caças-palavras, esse aqui de acertar a palavra, entre si, para que houvesse o engajamento dos alunos. Então, por exemplo, a cada 3 perguntas conceituais, eles resolviam caça-palavras e depois tinham que acertar alguma palavra relacionada a algum tema, justamente para instigar os alunos a continuarem participando da atividade. Porque se eu colocasse apenas as 10 perguntas uma atrás da outra, eles poderiam se sentir desmotivados e, ao mesmo tempo, estavam atrelados a essas rodadas um esquema de pontuação, onde cada rodada valia mais pontos que as outras, justamente para os alunos se manterem ali próximos à proposta que eu estava trazendo para eles. E aí, por fim, uma forma de avaliar o entendimento ou a satisfação dos alunos na aplicação, foi realizado um feedback através de um formulário Google, e aí os resultados desse feedback a gente consegue ver mais detalhadamente um pouco mais à frente. Como eu disse para vocês, durante o jogo eu apliquei 10 questões conceituais. E aí, através dessas questões, eu tentei seguir o mesmo padrão das questões das avaliações externas, que basicamente são questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas, algumas retiradas de vestibulares nacionais. E aí, eu correlacionei essas questões com as habilidades que eu tinha ali identificado como habilidades com menor defasagem. E aí, conforme o percentual de acerto dos alunos naquelas questões e correlacionando ela com as habilidades, eu consegui plotar esse gráfico que apresenta um comparativo entre essas avaliações dos anos de 2021 e 2022 e
as questões conceituais do jogo, essas 10 questões que eu apliquei ali durante o jogo, e a gente consegue identificar, perceber aqui um aumento bem proporcional do rendimento dos alunos em comparação ao histórico que a gente tinha aqui na nossa unidade escolar para essas mesmas habilidades. E aí, não fazendo muito bem parte da minha proposta inicialmente, veio a calhar que no final do bimestre ocorreu a Prova Paulista 2023. O que é essa Prova Paulista? É o mesmo modelo dessas avaliações externas, 2021, 2022, ela só recebeu uma nova nomenclatura, chamando-se Prova Paulista, e aí eu consigo, através de um sistema interno, analisar os resultados, né, ver o percentual de acerto dos alunos por conteúdo. E aí eu peguei esse percentual de acerto e também consegui correlacionar com as habilidades. E aí, daquelas 5 habilidades, eu identifiquei que 3 delas foram desenvolvidas ali nessa prova paulista do ano de 2023. E aí a gente consegue ver também que os mesmos alunos tiveram também resultados positivos em uma avaliação que foi aplicada aqui na escola, mas era uma avaliação produzida pela Secretaria de Educação, como essas anteriores aqui de 2021 e 2022, e a gente consegue perceber também uma elevação no nível de proficiência, nível de assertividade dos alunos nessas situações aqui comparadas. Pensando um pouco no feedback dos alunos, a gente tem aqui 3 gráficos que apresentam o resultado de algumas questões do formulário que os alunos tiveram que responder. O formulário continha questões abertas e questões fechadas. Nas questões fechadas, a gente tinha as alternativas, e as questões abertas, eles mesmos discorriam ali o que eles tinham achado da proposta. E aí a gente consegue identificar nesses 3 gráficos, sendo o primeiro relacionado à metodologia Jigsaw, onde os alunos trabalhavam com grupos de especialistas, o segundo relacionado à construção de mapas conceituais, e o terceiro relacionado ao jogo, testando conhecimentos. E aí a gente consegue identificar, por exemplo, em roxo, azul, e aqui esse tom de rosa, que são os resultados positivos. E, de maneira geral, ambos os 3 gráficos apresentam ali que os alunos, a partir de 70%, 80% deles, acharam positivo, gostaram da proposta e da forma como ela foi desenvolvida. E aí, agora, fazendo uma espécie de uma recapitulação, mas concluindo a minha fala, a gente pode pensar inicialmente sobre o resultado dos alunos, que é o nosso maior enfoque aqui, que foi um resultado positivo, um saldo positivo dos alunos, um conhecimento adquirido por eles, e vale ressaltar aqui que em nenhum momento da proposta eu fiz alguma aula expositiva, ou eu mesmo apresentei um vídeo, alguma coisa para os alunos. Eles mesmos realizaram as pesquisas, depois produziram os mapas conceituais e fizeram ali os jogos e depois realizaram a prova paulista. Então, o resultado que a gente tem ali, que foi comparado, são resultados dos alunos que agiram de maneira mais autônoma, que agiram de maneira mais independente, e eu fui ali ajudando como mediador em diferentes momentos, os quais eu via a necessidade de alguma intervenção. Depois a gente pode pensar também um pouco sobre as metodologias ativas utilizadas. A gente viu que elas tiveram um resultado positivo, também foi visto que os alunos conseguiram entender as propostas, né, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam fazer com facilidade, né, não houve uma complexidade de entender como que foi realizado aquilo, e a parte da gamificação também os alunos gostaram, nas perguntas abertas, muitos deles responderam que eles gostariam que houvesse nos outros bimestres participações daquela maneira, com jogos, para eles responderem perguntas ou fazerem caça-palavras relacionadas ao conteúdo. Quanto à viabilidade, a gente pode pensar que o trabalho ele é de fácil aplicação, ele é de fácil replicação, e que algumas situações elas podem ser modificadas em relação a problemas ali presentes. Por exemplo, na parte da pesquisa dos alunos, a gente poderia pensar que numa situação onde não houvesse acesso à internet, os alunos poderiam pesquisar em livros didáticos, ou na parte do jogo, que testava os conhecimentos deles, não havendo também uma conexão, uma projeção dos slides, como eu fiz aqui na escola, os alunos poderiam receber a pergunta de alguma outra forma, então o professor poderia modificar algumas partes sem prejudicar estruturalmente aquilo que estava sendo feito.
Quanto à abrangência do conteúdo, a proposta se mostrou eficiente, já que, como eu disse para vocês, a gente tinha que desenvolver 18 subtemas em um bimestre, que tem em média 20 aulas, então a gente conseguiu desenvolver esses conteúdos de maneira satisfatória, conseguiu contemplar essas habilidades, e a gente pode pensar também em alguns desdobramentos, no sentido de que a proposta, embora tenha sido feita para a física térmica, ela pode ser aplicada em outras áreas da física, assim como também pode ser aplicada em outras áreas do conhecimento, em outras disciplinas, não necessariamente vinculadas à física. E algumas reflexões que a gente pode ter aqui na conclusão da minha fala são sobre os resultados dos alunos. Se a gente olhar de maneira dedicada e refletir um pouco, a gente pode até indagar. Poxa, legal, os alunos conseguiram evoluir, eles conseguiram ter um bom rendimento, mas a gente tem um rendimento de 50%, às vezes 60% de acerto. Por que a gente não conseguiu, às vezes, alcançar 80%, 90%, 100% de assertividade em alguma habilidade? E aí, as reflexões que, de alguma forma, eu não consigo trazer uma resposta, mas eu deixo essa indagação, é que anteriormente, a gente tinha mais tempo de aula e aí a gente conseguia desenvolver os conteúdos, mas mesmo com mais tempo, a gente tinha a problemática de uma baixa eficiência. Hoje em dia, com essas modificações, a gente tem menos tempo de aula e uma maior densidade de conteúdos. Será que a gente vai conseguir manter os resultados? Será que a gente vai conseguir avançar? Será que essas modificações presentes no ensino médio, elas estão realmente agregando ao nosso dia a dia como docente ou elas estão criando mais situações problemas? A gente viu aqui que tentamos utilizar 3 metodologias ativas bem fundamentadas, bem conceituadas, e mesmo com elas trazendo um resultado positivo, a gente ainda vê que falta muito para alcançar um resultado muito maior do que se é esperado. E eu agradeço a todos que acompanharam a minha fala até aqui, agradeço especificamente à Sociedade Brasileira de Física, que promove o mestrado nacional profissional em ensino de física, a CAPES, que ajuda financiando o mestrado, e também ao Instituto Federal do Rio de Janeiro e a UF, ambos ali o polo de Volta Redonda, onde se encontra o 15º polo do MNPF, e também a minha orientadora, doutora Ana Paula, e aos demais presentes na minha fala. Muito bom, Igor.